E é com muita ternura que hoje duas irmãs vão compartilhar um pouco da história delas aqui na Doce Maison. Queria apresentar para vocês Ariane e Alessandra. Oi, Ariane. Olá, gente, tudo bem? Tudo bem-vinda. Oi, Alessandra. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. À vontade. E aí, conta um pouquinho desse espaço lindo, maravilhoso. É a quarta expansão da Doce Maison, né? Com o projeto de café e bistrô. Então, trazendo a experiência do casamento para o cliente que vem aqui, né? Com muito romantismo, mobiliário. Toda a estrutura foi pensada nessa atmosfera de casamento que a gente ama. Ah, bacana. A gente preparou um café também pra gente bater esse papo, né? Ah, que delícia! Provar um pouquinho de tudo, então. Vamos sentar, então. Mesa linda. Já, tomando já. O meu fraco é doce, gente. É? Tô apaixonada com doce. E aqui é o forte. Então, nosso forte vai pegar o seu Pra prato. casar, então, né? Como é que começou? Como é que iniciou a Doce Maison? Começou a gente fazendo para o consumo próprio, né, em casa. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Minha avó tinha restaurante. Então, desde os 8 anos eu gosto de cozinhar. E quando os amigos começam a pedir muito, e logo eu tive filho também, né, fiquei um pouco dentro de casa, parada, e comecei a fazer para os amigos. Os amigos no começo levavam só os ingredientes, e depois o negócio foi ficando mais sério, mais oficial, né, dentro da casa da minha mãe. E aí foi quando a minha mãe falou, olha gente, não dá mais para usar minha cozinha, estava atrapalhando a logística da casa. E a Alessandra entrou para me ajudar. Só que durante a obra da primeira loja, que era lá no 213, a Alessandra já, com a ajuda, já foi ficando. E eu falei, não sai. Sem você é complicado, porque, gente, é muita coisa hoje para um empreendedor. Então a Alessandra entrou no projeto, minha parceira. Falei que eu entrei de gaiata, né? Mas estamos aí até hoje. Passamos por algumas dificuldades como qualquer outro empreendedor, né? Porque aqui no Brasil realmente é muito difícil empreender. Mas, assim, hoje eu olho o que a gente era antes e o local que a gente tinha, que era basicamente menos da metade do que a gente tem de espaço hoje, e o tanto de coisa que a gente ampliou no nosso cardápio. Tem hora que eu falo pra ele, a gente não bate bem dos 10, a gente é louca. Porque O empreendedor é um pouco louco. Me conta, Alessandra, como que é a relação de vocês? Assim, eu nunca trabalhei com irmã sócia. Já trabalhei com minha irmã, mas não com sociedade. Como que é a relação de vocês? olha, como toda sociedade, a gente tem os nossos arranca-rabos ali e tudo. Mas, assim, né? o nosso pensamento é muito parecido. Então, é difícil a gente meio que ter uma divergência. Porque tem vezes que eu tô pensando uma coisa, na hora que eu vou falar, ela, mas eu falei assim, gente, tava pensando nisso agora. E ela, a mesma coisa. A gente fala juntas assim. Parece que você tá copiando a minha fala. Falta de criatividade, copia a minha fala. É que a gente brinca, porque muitas vezes a gente tá conversando, aí lembra, não sei o quê. Nossa, eu tava pensando nisso hoje de manhã pra falar. Então, assim, pra gente, em questão de divergências, em questão de pensamento, posicionamento, a gente quase não tem. Às vezes é algumas divergências internas dentro de cozinha, porque a gente não é só a parte operacional do administrativo, RH, empreendedorismo. A gente também trabalha muito dentro da cozinha. Então, o que eu falo, hoje tem muita gente que chega e fala, mas vocês sabem fazer bolo? Você sabe fazer doce? É tudo que tem aqui dentro da loja, a gente sabe fazer. E é uma dica que eu dou para todo empreendedor. Procure abrir algo que você saiba fazer, que você não fique dependendo de alguém. Por exemplo, se um confeiteiro faltar hoje, tanto eu quanto a Alessandra, a gente confecciona o bolo. Né? Hoje a gente tem a torta Ariane, que é carro-chefe da casa. E é uma elaboração minha, né? Uma torta que foi eu que criei para um casal que é casa lá em Araxá, no comecinho da loja. Né? Adaptando o que eles me pediram na época. E hoje é o nosso carro-chefe. Então, assim, tem macarrão, tem cupcake, tem docinho. A parte salgada também, né? A gente tem aprimorado também para conseguir fazer. Caso falte um cozinheiro, a gente consegue. Então, você tem que se especializar, né? Então, o empreendedor hoje, ele é 1001 tarefas.
E me conta uma coisa, eu tenho notado, assim, com quem eu tenho conversado, que sempre tem inspiração, tem alguém que motivou. Vou dar um exemplo claro. Minha filha ontem, eu cheguei em casa, ela tinha feito um bolo. Ela ama fazer bolo. Ela tem 12 anos. E ela pegou umas bananas que tinha em casa, fez a calda de chocolate, não tinha leite condensado. Fez a calda de chocolate com os ingredientes que tinha na geladeira. E eu sinto que a inspiração dela vem da avó, porque a minha sogra, ela gosta muito de cozinha, ela cozinha e cozinha com o que ela tem, sabe? Não é aquela coisa assim, inventei, vou fazer e pego o que tem na geladeira. Vocês têm alguém que inspirou vocês, que motivou vocês ou não? Isso foi surgindo com o tempo? A minha avó. Diretamente sim, porque a minha avó, ela criou todos os filhos, os 7 filhos, basicamente trabalhando com restaurante. Ela tinha um restaurante dentro de uma garagem de ônibus. Então era aqueles panelão, tipo panelão de escola mesmo. Mas doce mesmo, a gente dentro da família, a minha mãe mesmo, a especialidade dela é fazer pudim. E só. Pudim de leite condensado? Exatamente. A gente falou, gente, não sei quem vocês puxaram. Porque minha mãe, ela sabe fazer mousse de maracujá e pudim. Né? Ela vem enrolar doce, ela fala, ela não consegue enrolar o doce. Ela fala, eu vou guardar na forminha para ajudar. Mas enrolar o doce não prega na minha mão. Eu sempre gostei. Por exemplo, Natal. A minha avó ia fazer o bolo do Natal, a ceia do Natal, eu gostava da fruta cortadinha, da calda em cima do bolo, de colocar a cerejinha. Então eu era companheira dela nesse sentido, assim, da parte incrementada da ceia. Bacana. A avó tá em tudo mesmo, né, gente? A avó é bom demais ser vó. Que bacana. E dentro da cozinha, o que a Alessandra gosta de fazer e gosta mais de fazer e o que a Ariane gosta mais de fazer? Eu gosto de tudo. Tudo. Eu gosto de fazer desde um risoto. Eu amo fazer as coisas para as pessoas comerem. E na confeitaria, eu gosto muito da parte de chocolate. Tanto é que hoje é um diferencial da loja, o chocolate puro. A gente só trabalha hoje com chocolates nobres. Eu tenho um trauma de infância, quando você comprava o bolo, que vinha aquelas raspas de chocolate enroladinhas, aquela raspa linda, e você comia. E grudava no céu da boca. Nossa, eu não, assim, é um trauma. Então, os bolos da Doce Maison, os doces da Doce Maison, desde o começo, é mais difícil, né? Quando a gente começou, eu não tinha noção da complexidade que é o chocolate. Hoje, o raio gourmetizador invadiu a culinária, né? Desde os pratos salgados até os chocolates. E, assim, é uma coisa que eu já tinha certeza. Eu não quero aquele chocolate ruim, que dá dor de cabeça das pessoas, que a pessoa come e deixa de lado. Tem que ser tudo gostoso. Eu também, sou muito chata com chocolate. No meu caso, eu não sou muito adepta da comida salgada, mas de doce, eu falo assim, eu tenho muita facilidade. Ponto de doce, essas coisas, eu olho e falo, isso aí já passou do ponto. Tira da panela, isso aí vai enrolar, vai açucarar. Ponto de chocolate, muitas vezes, a gente costuma trabalhar bastante com termômetro, mas às vezes quando eu pego já assim, isso aqui já tá no ponto já. Quando eu coloco o termômetro é batata. Então, na parte de doce, eu tenho uma facilidade muito grande. Bacana. Então, eu sou mais adepta do doce. E eu gosto muito de doce. Desde pequena, quando, na realidade, a gente já trabalha, já tem um certo período de tempo. Porque a gente trabalhava com a minha mãe quando a minha mãe tinha uma loja. Era uma joalheria com ótica. E depois eu comecei a entrar na área de eventos e a Ariane também na área de eventos e foi indo. Então a gente trabalha desde muito nova. Eu sou produtora cultural de formação, né? Sou formada em marketing, a Alessandra é engenheira ambiental. Eu sempre gostei de festa. Né? Depois que eu tive a minha filha, eu tive que realmente sair do segmento, porque eu trabalhava com eventos grandes. Micaricandanga, show. Trabalhei com o grupo do Asa de Águia, que é a NER Produções, lá em Salvador, 3 anos. Então eu trabalhei muito na madrugada. Com filho pequeno, depois de casa é complicado, né? Trabalhar na madrugada é tenso. Eu falo assim, que todas as vezes que eu trabalhava, fazia um freelance ali, fazia outro freelance aqui, a minha mãe abria meu guarda-roupa, era cheio de chocolate. Até hoje, tá? Até hoje. Esse chocolate industrializado, você chega na casa da minha mãe, que a Alessandra namora com a minha mãe, que é solteira. Nossa, ontem ela tava com um saco aqui. Você não cansa de ver chocolate? Doce? Então, assim, eu gosto mesmo. Eu gosto de doce, mas ela ama. Tem dia que eu vejo os meninos fazendo as degustações e guardando na caixinha. Eu falo, nossa, eu pego uma, eu vou comer todinho, sozinha. Eu sei o que é isso. A pessoa não enjoa de doce. Eu não tem enjoo. Eu falo que eu não tem tenho essa como. dificuldade, porque assim, lá em casa, eu, meu marido e meus 4 filhos.
4 filhos? Tenho 4 filhos. E quando eu quero comer um chocolate, quando eu tô com muita vontade, eu vou lá, compro o meu chocolate e compro chocolate pra eles, porque eu não dou conta. Eu não gosto nem que me peça um pedaço. Sabe aquela criança que não gosta de dividir? Assim. Eu pego e como. Não, essa daqui é pra mim, então tem que ser pra mim. Minhas cunhadas morrem de rir de mim. Mas eu sou aquela pessoa assim, principalmente com os meus filhos, eu sou aquela que divide. Então, por exemplo, hoje tem um pouquinho de biscoito, então deixa eu ver, eu tenho 4 filhos, tem que dividir aqui pra dar pra todo mundo. Mas quando eu tô com vontade de comer chocolate, não pede pra dividir. Eu tenho uma amiga eu que compro pra eles, o meu é meu. Ela tem um blog só de café, chocolate e vinho. E ela fala, gente, eu divido tudo, menos de chocolate. Ela não Ela gosta. dá mau humor, ela divide chocolate. Ela fica namorada, dividir, ela não divide. Não, ela Eu senta não aqui consigo. na loja, ela come 8 brigadeiros sem tomar uma água. Eu não vou falar que eu não faço isso. Eu gosto de doce. E não consigo enjoar. Por quê? Imagina, você deu uma olhada na vitrine quando você chegou. A variedade que tem ali, se for comer um de cada por dia, é quase inviável. Tem mais de 30 opções. Então não tem como enjoar. Porque quando você começou a enjoar do brigadeiro, já tem um bombom de noz, tem um de morango. Não tem como enjoar, gente. Não tem. Um bombom que eu não enjoo nunca, morango. Eu como quase todinho. O morango, né? A bombinha Não, de ele é, morango. ele é patrimônio cultural de Brasília. É noiva em Brasília, que não tem bombom de morango na festa, o convidado acha estranho. Várias ocasiões que o convidado, que a noiva optou por não colocar, e o convidado chega e pergunta, não tem o de morango? Ou então quando acaba na mesa, não tem mais o de morango? Eu falo pra todas as noivas, gente, se são 2.000 doces, se vocês quiserem colocar 2.000 doces, todos de morango, vocês podem ter certeza que não vai sobrar um e o povo vai comer tudo na hora, não vai sobrar nem pra levar pra casa. Eu tô com essa dificuldade ano que vem, porque o ano que vem, agora em outubro, do ano que vem, minha filha completa 15 anos, eu tô fazendo a festa dela. E ela é apaixonada por morango desde pequena. Aquela que eu comprava, eu lavava e ali dali um pouquinho já não tinha mais porque ela já tinha comido todos. E ela falou, mãe, eu quero só morango no meu aniversário. Eu falei, como assim? A gente tem que colocar uma variedade. Você falou da sua filha de 14 anos que fez o bolo de banana, né? E eu me lembrei de 12. Eu me lembrei que quando a minha mãe ia no supermercado, na época era a Nestlé, tinha aquela barra grande da Nestlé e eu não tinha noção que existia um processo de químico do chocolate na pedra, Pra chocolate fazer bom. a temperagem. A temperagem, que a gente chama, né? Que os cristais, enfim, todo esse processo químico. Aí eu pedia pra minha mãe comprar, e eu fazia doce de coco pra enrolar o morango. Ele ficava um morango tão feio, mas grande, sabe? Que eu enrolava o doce. Eu tinha o quê? 6, 8 anos. Ninguém dava conta de comer o negócio depois. Sabe? De tão estranho que ficava. Era uma bomba mesmo. E não secava. Não secava. o Porque chocolate. como não fez o processo da temperagem que a gente fala, não secava. Então você ia pegar, os dedos ficavam melecados. Coisa muito estranha, mas eu já tinha minhas experiências com doce naquela época. A gente começa a lembrar mesmo. Deu a memória. E a história vai acontecendo sem a gente nem ver. Porque quando a gente abriu a loja, a gente nunca pensou que a gente teria um cardápio tão extenso igual a gente tem. Era basicamente para lembrancinhas personalizadas e bem vivido, bem casado, que hoje só muda o nome, né? Uhum. Então, assim, hoje a gente olha a realidade que você a gente fica assim, meu Deus, tudo isso. A gente começou a vender bem casado. Era o único doce que a gente ia vender. Lembrei também aqui da avó do meu marido, Dona Natália, hoje já é falecida. Ela veio do Rio e trouxe pra mim um bem casado. Eu fiquei apaixonada pelo bem casado dela. E aí, na época, eu decidi fazer com a pessoa da família que desistiu no meio do caminho. Então, inicialmente, era só bem casado. Na casa da minha mãe, a gente fazia assim, 500, 600 bem casados numa encomenda, né, pra casamento. Não tinha onde colocar bem casado. Sabe o que a gente fazia? Preocupada com insetos, enrolava a mesa. E um rolo de plástico fino, enrolava a mesa inteira. Lacrava ela, fazia uma bolha de plástico fino. Coisa muito louca. Muito maluca. E aí, do bem casado, o cliente vem e pede um brigadeiro. Você lembra do boom das guloseimas personalizadas? Que na festa de aniversário tinha aquele Bete, latinha. Então era o bem casado e as lembranças personalizadas. Hoje a gente não trabalha mais com as lembranças. Do bem casado aí são mais de 150 tipos de doce. E não sei, realmente na hora que eu penso, assim, é curiosidade fazer isso, viu? Verdade. E me conta como é que tá sendo a experiência, além de trabalhar com os eventos, com os casamentos, o bistrô, como é que tá sendo essa Desafio, viu? São 2 negócios distintos. Hoje, quando a gente começou a montar, a gente já percebeu isso. São 2 business, não. O planejamento estratégico do doce é um, o bistrô é outro. As equipes são distintas também. Então, são 2 negócios bem diferentes.
E é um desafio, né? Porque somos doceiras raiz e hoje a gente se envolveu no segmento de restaurante. Mas tem sido gostoso, porque o maior desafio é manter o salgado, parte do bistrô, junto com o doce, com a mesma qualidade. E estamos aí para dar uma experiência completa para o cliente. Eu vou aproveitar e puxar um outro gancho, que é uma curiosidade que eu tenho. Quando vocês precisam trocar algum funcionário, o funcionário adoeceu ou então saiu da empresa, muda o sabor da comida? Muda. Muda o sabor do doce? Mesmo tendo ficha técnica, em gramatura, tempo, mas mão é um negócio que não se explica. Você pode fazer um ovo mexido, ela vai fazer outro, eu vou fazer outro, usando a mesma quantidade de sal, 2 ovos e vai sair diferente um do outro. Por isso que você tem que saber fazer. Para você ir lá, o ideal sempre quando troca funcionário sou eu ou a Alessandra treinando. Entendeu? Porque a gente sabe o que a gente idealizou desde o começo. O brigadeiro de 8 anos atrás ele tem que ser o mesmo de hoje. E aconteceu de um doceiro nosso sair, fazer as massas e levou toda a minha carta para uma loja conhecida em Brasília. Só que os doces não são iguais, porque você tem que manter o mesmo ingrediente e é muito fácil você pegar a receita. Você tem que ver o fogo médio e o fogo alto já muda a textura do doce. Entendeu? Então a gente tem que acompanhar de perto. Quando troca o funcionário é um momento nosso crítico aqui. A gente faz uma escala, hoje ela fica no doce e eu aqui no salgado. E a gente vai trocando, então é bem chato. E essa rotina intensa, como é que ficam as folgas, as férias? Eu falo por mim, que eu falo que eu trabalho a semana inteira organizando eventos, chega no final de semana, trabalho de novo. Faz 2 anos que a gente não tira férias. 2 anos. Tem 3 semanas que eu trabalho de domingo a domingo. Trabalho que eu digo assim, esse domingo eu não trabalhei na loja, mas eu fiz um curso de sexta, sábado e domingo, onde eu entrei 8 da manhã e saí 6 da tarde. Então eu considero como trabalho, porque eu fiquei ali focada em algo para melhorar a empresa. É trabalho. E a Alessandra... Quando a gente entrou para 305 agora, a gente já entrou com o trabalho de abrir de segunda a segunda. Então a gente não fecha. Isso já é uma preocupação da gente, porque a gente sabe que quando o dono não tá, as coisas são um pouco mais diferentes. E hoje a gente está tentando montar uma equipe de gerente justamente para isso, para a gente conseguir ter um pouco mais de folga. Mas essa equipe também está em treinamento e vai ficar em treinamento aí durante uns bons meses, porque é muita coisa, né? Detalhes. Não é só a parte aqui externa, tem a questão de monitorar a cozinha, encomendas, é muita coisa. Muito perspicaz, que eu falo assim, a parte de gerência daqui. E eu e a Irene, a gente também somos extremamente exigentes. É mais difícil ainda. Chatas. A gente cresceu num sistema muito rígido. A minha mãe sempre foi extremamente exigente com a gente. Né? Tinha um lugar na gaveta de colocar calcinha. O jeito de estender a roupa no varal. Minha mãe é dessa. Tem tudo que no seu lugar. O jeito de rapar a varanda. Então, assim, eu pegar no rodo. Mãe, De às vezes fazer ela ir lá e falar assim, não é assim, deixa eu fazer de novo. Eu melhorei muito. Eu sofri demais com questão de perfeccionismo. Tanto é que os mais antigos da empresa hoje, principalmente no segmento de doces, pegaram nossas manias. E eles chegam para os novatos e falam, a Ariane e a Alessandra não gostam assim. Elas gostam assim. Eu tenho um funcionário que até o ângulo de qual fruta na caixinha de frutas vermelhas tem que ser o mesmo ângulo. Se aqui é amora e aqui é framboesa, você vai ver todas as caixinhas com amora e framboesa. E é uma coisa que me incomoda muito na decoração, Liz. Eu vejo o pessoal montando mesa de doces, por exemplo, tem um coraçãozinho do doce. Eu vejo coração assim, coração assim. Eu olho aquilo, quando eu recebo a foto, eu não posso. É um desespero. Porque tem toda uma logística por trás, numa produção, para o coração estar na mesma posição, para a folhinha que vai em cima da verrinha estar na mesma posição, para a fruta estar no mesmo ângulo e o pessoal esconde de qualquer jeito. Eu falo que é a mesma coisa de você vestir a roupa do avesso. Porque todo doce tem a sua frente e o seu fundo. Então, Assim como a maquete, por exemplo, né? Exatamente. Aí, se fosse uma mesa, tem que ter o coraçãozinho com lacinho para a mesma direção, para quem vai olhar, né? E muitas vezes eu vejo os coraçãozinhos pra cá, As costas do coração pra pra... direita, pra esquerda, pro norte, pro norte.
Gente, eu falo que eu não trabalho com decoração por conta disso. Eu não ia dar conta, eu ia gastar uma eternidade pra montar uma mesa de doce. Mas a gente, hoje a gente não monta mesa, Aham. né? Em Brasília tem a cultura do decorador montar Montar a mesa. mesa. Quando eu trabalhei em Salvador, o doce lá, eu fazia freelance com uma amiga que faz casamento lá. O doce chega numa caixa, sem forminha de flor, sem nada. E aí você põe a luz, você, decorador, que vai colocando o doce na forminha. É bem mais trabalhoso que o decorador. Sim. Lá é assim, aqui não, a gente entrega tudo pronto, então é mais fácil. Sim. Se eu pudesse hoje, eu gostaria de montar a mesa de todas as minhas noivas. Porque quando a gente monta a mesa, você vê uma sincronia, os corações, nada contra, tá? Decoradores não E tem. decorador Isso, a gente tem muito decorador bom que monta a mesa Sim, impecável. com certeza. Ele E compra já pra mesa, né? aconteceu uma vez, a noiva pedir aqui pra gente, manda na forminha de vocês e lá o decorador coloca na forminha. Eu fui olhar as fotos depois, o decorador colocou na forminha, ficou nas forminhas da loja. Você sabe que Brasília, a gente tem uma gramatura diferenciada de doce dos demais locais, né? Não sabia. A maioria dos doces do Brasil são doções, assim, 20 gramas. Sim. A média de São Paulo, outros locais, 15 gramas. Então, quando a noiva compra forminha de fora, eu falo, gente, pega uma amostra, traz aqui pra gente, a gente vai medir com você o doce que você escolheu. Tem uns trazem que o doce nem não entra. Então, eu falo sempre, a gente não vende forminha na loja, né? A gente faz questão de não vender, porque eu acho que é outro segmento. São muitas paletas, muitos materiais, eu não tenho espaço, não tenho know-how para isso. Mas eu gosto de pedir a forminha antes para dar uma olhada, porque fica feio a mesa. Você, cerimonial, vai receber um doce trincado, rachado, que vai ficar assim, aquela coisa feia, sabe? Na peça. Sim, eu acho muito importante porque eu falo isso muito para as minhas noivas. Tem que saber onde você está comprando, de quem você está comprando e se é o tamanho ideal, porque existem forminhas para aniversários, por exemplo, que eu sinto que existe uma diferença daquele brigadeiro gourmet que é menorzinho, Isso. né? O Então, morango que é enorme. Sim, e aí você compra uma forminha que é, de repente, própria para um aniversário, não é a mesma forminha de casamento. E aquelas forminhas de crepom. Tem umas forminhas que chegam aqui de papel crepom, Uhum. que ela não funciona. Você põe o doce em cima, você coloca, ela abre. Ela fica igual um guardanapo, assim. Porque o papel crepom ele é mole, ele parece um guardanapo, teoricamente. O doce. A forminha ela tem que vestir o doce. Sim, O exatamente. doce chegar lá na Sim, festa, é. bem condicionado ali. Então me conta um pouquinho como que funciona a rotina do bistrô e o atendimento para noivas. Como é que vocês fazem aqui? Bom, hoje a loja abre todos os dias, né, de 9h30 às 21h. Provavelmente, mais ou menos daqui um mês, início de janeiro, talvez a gente já entre com horário novo devido à nossa carta nova para jantar. Então, 9h da noite fica muito cedo para a gente fazer o fechamento da casa, né? Uhum. E em relação à parte de eventos, porque hoje a gente tem 2 negócios em um local só, teoricamente, né? Hoje a gente trabalha todas as terças-feiras com degustações para noivas e eventos em geral, né? Porque a gente trabalha com vários outros tipos de eventos também. Sim. E a noiva também, ou quem for a pessoa indicada para a degustação, ela pode estar agendando por telefone, pelo WhatsApp ou por e-mail também. E a questão é o seguinte, muitas vezes as pessoas falam, mas é só terça? Sim, apenas nas terças, é uma das maiores reclamações que a gente tem aqui. Porque hoje, para eu parar minha produção todos os dias para fazer degustação, eu não conseguiria cumprir com os nossos cronogramas de eventos no final de semana. Então a gente delimitou um dia apenas. E às vezes a pessoa, mas eu não consigo ir na terça-feira para fazer degustação pessoalmente. A gente abriu a possibilidade da pessoa retirar a caixinha, que a gente fala que é o kit. É a mesma coisa dela fazer degustação na loja, porém ele vai embaladinho para casa. E ela faz onde ela achar melhor a degustação. Mas é muito importante a pessoa do kit, que tira o kit na loja, vir depois e marcar uma reunião. Por que essa reunião? Porque a gente dá um atendimento personalizado, ajuda a montar um cardápio também exclusivo, que são mais de 150 opções, né? E a gente hoje é um ateliê, a gente não é uma fábrica. Então, assim, é tudo, tem um limite de atendimentos, de casamentos, de eventos para cumprir fim de semana. Atingir o limite, a gente Não pega mais. encomenda. É porque é uma empresa com visão familiar, não é? De vocês? É uma empresa que também trabalha personalizado. Então, por isso. Também quem faz sou eu ou a Alessandra. A gente já tentou colocar alguém
para ajudar no atendimento, né? É muito comum você ver em outras lojas várias atendentes. Aqui não. O cliente, você mesmo que acompanha a gente há 8 anos, ele é viciado em mim, na Alessandra. Aham, E as noivas que vêm, ela já vem, liga muito a marca nós duas. Ela vem e quer ser atendida por mim e por Alessandra. E deixa eu perguntar, tirar algumas dúvidas sobre armazenamento. Eu acho muito importante, e não só para a noiva saber, mas para o cerimonialista. Então, são várias dúvidas que eu tenho com relação ao armazenamento. Por exemplo, a gente recebe o doce 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia. E o casamento, a cerimônia vai começar 4 horas. E a gente sabe que a festa vai começar umas 5h30, 6 horas. O que é ideal? Como manter esses doces e esse bolo? Olha, em alguns estados do Brasil, o doce ele não fica exposto na mesa como em Brasília. Brasília, você sabe, você é cerimonialista, chega lá o doce meio-dia, 2 horas da tarde, o decorador já coloca na mesa. E tem alguns salões que não ligam o ar-condicionado. Só vão ligar na hora da festa? Ligar na hora da festa. Tem alguns estados que eu já vi pela internet que fica a bandeja montada, o decorador até monta. Ele tira uma foto da mesa e aquela bandeja ela vai para uma câmara fria, tem um local, né, ou para uma geladeira e só coloca perto da festa começar, que seria o ideal. Por exemplo, bombom de morango. Tem alguns salões que eles são todos de vidro e não ligam o ar-condicionado. Aconteceu literalmente de virar água ou chocolate. E quanto mais nobre o chocolate, menos a resistência dele. Porque a cobertura hidrogenada e fracionada, a fracionada é a mais utilizada em Brasília hoje, tem um índice de gordura altíssimo. O chocolate nobre não, ele é só a manteiga do cacau. Pela Anvisa, chocolate puro ele é só a manteiga do cacau, ele não pode ter outras gorduras para sustentar, né? Que é aquele chocolate puro dentro da boca. Que eu odeio. O ideal é ligar o ar-condicionado do salão ou armazenar na geladeira, mas a gente sabe que hoje ainda é uma utopia em Brasília. E aí uma outra dúvida, a marmita da noiva, que a gente prepara, dos noivos. Então a gente vai lá, monta bonitinho, ela leva para casa dela, vai comer 2, 3 dias. O que ela pode manter na geladeira? Quanto tempo ela pode manter na geladeira? E o que não seria ideal fazer com a marmita? Doce bom é doce fresco, né? A gente fala muito isso aqui. Bombom de morango mesmo é para ser consumido no dia. Ele tem um prazo de validade de 24 horas, não? No máximo. No pra máximo. mim, né? Porque tem gente que come ele no final do outro dia, diz que é maravilhoso. Então depende da safra do morango. É algo imprevisível. Brigadeiro, até 3 dias. O ideal é não colocar na geladeira. O que açucara o doce? O que faz com que o doce fique ruim? O contato dele com o ar. O oxigênio oxida o doce. Então eu brinco muito que quanto menos ar dentro do recipiente que a noiva for armazenar esse doce para comer depois, mais ele vai durar. Né? Uma Tupperware dessas que não tem ar, venda bem, a conservação é melhor. Agora, fruta, caramelizada pro dia, no outro dia ele tá com aquele meladinho. Fruta, o ideal é consumir no dia mesmo. Eu mudei a minha marmita, essa que eu dou pra noiva, eu antes colocava numa caixinha feita de cartonado, né? Hoje eu uso Tupperware mesmo, essas travessas de plástico, compro ela vedadinha para poder entregar para a noiva, porque eu já tinha ouvido falar que não durava nesses acartonados, que pegavam um filme ainda, depois você colocar a tampa. A gente usa filme, vou começar a passar. Dependendo do bolo. Tá aqui a tampa. Antes você passa Sim, depois fechar. Vou fazer isso. E dependendo do acartonado também, ele passa o gosto pro chocolate, porque o chocolate ele apura o sabor de qualquer coisa. Se você tiver acabado de fazer um chocolate, tem uns grãos de café aqui perto, quando você experimentar o chocolate, ele vai estar com o aroma purinho do café. Porque ele pega o aroma de tudo. Então, cheiro de papel tingido. Então, muitas vezes, tem muita gente que já me perguntou, é para dar pros padrinhos e tudo. Eu falei assim, olha, faz a caixa com bastante antecedência, deixa a caixa aberta, porque se for uma caixa pintada, alguma coisa assim, para não passar cheiro. Ou então, você já coloca um bem casado, algo que seja embrulhado. Por quê? Realmente pega o gosto de tudo que você coloca perto. E é um alimento catalisador. E o bolo? Como que é a história do bolo? Tem noiva que às vezes quer guardar 1 ano para comer só no aniversário de 1 ano de casado, quer congelar. Eu não aconselho, apesar que já teve noivas nossas que fizeram e falavam que estava melhor do que na festa. Eu não acredito, porque nem produtos hoje industrializados você encontra uma validade maior do que 6 meses. Né? Então é algo muito, pra mim assim,
estranho, porque tem várias outras formas. Vem aqui, encomenda um bolo menorzinho, come o bolo fresco. Eu não indico. Aqui também tem muita gente que fala assim, eu vou viajar, vou ficar um mês em lua de mel, não sei o quê. Bolos, teoricamente, se são bem feitos, você pode congelar até 3 meses. Mas também é uma coisa que a gente não indica. Bolo de morango. Tem muita noiva que fala, mas eu amo morango. Morango é delicioso também para consumir na festa. No outro dia, quando a noiva for comer o bolo em casa, não dá mais. Ele tá só água pura. Né? E conservar o bolo por um ano, o glúten agiu, o leite que vai no recheio normalmente também agiu, é muito perigoso. Considero bem perigoso. Qual que é o prazo que vocês dariam então de validade para o bolo? Olha, se a noiva quiser guardar um pedacinho, quantos dias? 3 dias? 3 dias. Acho que um mês no máximo. O que eu falo sempre? Sobrou muito bolo, que o ideal é não sobrar, tá, gente? Tem um protocolo de servir o bolo que a gente indica, inclusive, para não sobrar o bolo. Já porciona, porque congelou, descongelou, acabou. Você não pode congelar de novo, descongelar de novo. Aí o risco é maior ainda. Vamos aproveitar e falar da quantidade, então, né? A gente sabe que para doce, bolo, bem casado, cada um trabalha com uma quantidade. Eu queria falar assim, o que é mais ideal e que vocês julgam que é ideal para os noivos. Bom, ou para eventos. Normalmente no nosso portfólio, quando a gente faz atendimento por e-mail, pelo WhatsApp, um orçamento básico, né, que a gente costuma enviar, porque às vezes a noiva já pede, meu casamento são para 150 convidados, poderia me enviar um orçamento? Então a gente começa do orçamento básico. Que ali ela já vai saber que é um orçamento inicial. Dentro desse orçamento básico, a gente já colocou umas observaçõezinhas, justamente falando quantidade de doces e tudo. Aqui, normalmente, o que a gente faz? Indica uma média de 60 a 70 gramas de bolo por convidado e média de 6 doces por convidado com casamentos que tenham bebida alcoólica. Porque quando tem bebida alcoólica, o consumo é muito menor. Em qualquer consumo de comida em geral. Tanto na parte sal quanto na parte de doce. Até o buffet salgado também, ele já sempre pergunta, vai ter bebida alcoólica? Porque se não tiver bebida alcoólica, ele mesmo já vai aumentar a quantidade. Sim. Né? Então a gente fala que é uma quantidade inicial. E normalmente casamentos que não tem bebida alcoólica, a gente indica uma média de pelo menos 80 gramas de bolo. E no mínimo mesmo, 6 a 7 doces por convidado. Mas cabe, né, a pessoa ver o que realmente é o suficiente para ela. Isso é cultural, tá? Porque assim, mesa, 6 doces por pessoa, é aquela mesa que abriu, sumiu. Acabou. Né? Que o pessoal fala, gente, só fica fominha de flor. Recife, São Paulo, a gente já vê aí de 8 para cima. Os homens, as mulheres que estão na pista de dança e que não foi lá na mesa do doce, quando ele tá indo embora, ele quer comer um docinho, ele não acha. O que sobra para ele são os itens da mesa do café. Então eu falo assim, se você quer que sobre um pouquinho, aí é de 7, 8 até 10. Saquinho na mesa, o convidado levar. Aí você pode colocar de 10 pra cima. Né? Tem muito cliente que chega aqui, que a gente fala, 6 doces por convidado. Nossa, muito! Pra que isso? Eu não consigo comer 6 doces. Mas as pessoas têm uma concepção. Por que não consegue? Porque hoje, num período de um evento de 5 horas, é tanta opção de comida em geral, que a pessoa realmente não vai dar conta de consumir aquilo. Então, às vezes a pessoa tá pra lá de satisfeita já. E se é uma pessoa que gosta muito de doce, eu com certeza não comeria na hora, porque eu ia esperar tá naquele auge assim, falar assim, nossa, valeu a pena esperar. Quanto maior a variedade também, Viridiane, maior a saída. Maior a saída e menos a mesa dura. Porque aquela formiguinha que ama doce, eu sou uma dessas, tá? Que eu vou lá. Também. Principalmente quando é um doce diferente, eu quero um de cada. E se eu não consigo levar na hora, eu falo pro meu marido, você pega desse e eu pego desse. Mas eu quero um de cada. Então, se você contratou 10 e são 6 pessoas, eu já tô levando 4 de outros. Sim. A gente às vezes aqui cria um desespero nos convidados. Pra ver de quem chega primeiro na mesa pra conseguir pegar um de cada. Mas em caso de mosaicos, já ouvi falar dos mosaicos. Sim. Em Brasília ainda não é cultura, espero que seja, porque a gente é apaixonada por mosaico. É uma média de 1.000 doces a cada 1,5 m quadrado. E quanto mais colorido e maior a variedade, mais bonito fica. Então, assim, depende muito do projeto, né? Eu quero o quê? Não, Oriane, minha mesa é clássica, eu vou usar só fominha de flor. Independente da beleza do doce, normalmente aquele doce não vai aparecer tanto. Agora, eu vou usar acetato, que é aquela transparente. Então, vamos caprichar no doce. Tem que ter um doce, a gente chama de doce design, para ele chamar a atenção.
Comer eu vou com os montar um olhos primeiro e mosaico. depois... Vamos desenhar esse mosaico, né? Fazer um projetinho, o desenho dele, para saber quantos doces vai para cada desenho. Então, cada projeto, cada caso é um caso. Por isso que eu falo do atendimento. Pegou a caixinha de degustação? Não deixe de vir, porque a gente precisa saber o que é o seu casamento. Né? Hoje em dia, os noivos têm arcado com o casamento. Antigamente era o pai e a mãe, hoje em dia tem mudado cada vez mais. Sim. Então, eu falo assim, tem que ter a sua cara. E os noivos têm exigido isso. Como se eu estou pagando, eu quero que tenha minha identidade. Então, cajuzinho. Eu tenho baixo na tecla do cajuzinho, do leitinho, do doce tradicional. Sai na mesa? Sai. Sai muito. Ah, mas ele não é tão bonitinho. Coloca na forminha de flor. Né? O importante é que agrade você, noivo, você, contratante. Né? Pra festa ter a sua cara. Com certeza. Isso é verdade. É bem o perfil que eu trabalho também, porque as noivas perguntam muito. Ah, Lidiane, quantos doces, né? O que eu faço? Ah, não queria essa quantidade de doce. Eu falei, mas você já conversou com a sua decoradora? Né? Por conta do tamanho da sua mesa? Qual o perfil dos seus convidados? Qual é o menu, né, do buffet? Qual a quantidade de bebida? Isso é muito importante você avaliar, porque eu acho que pior é você chegar no final da festa e ter lá uma família próxima sua, um tio, uma tia que veio de fora, que gosta muito do doce e foi lá na mesa e acabou. Acontece. Acontece, eu já tive uma tia de Recife que ela fez questão. Lá em Recife isso não acontece. Por quê? Eu acabei não de acontece. falar. Exatamente. Não acontece de chegar na mesa e não ter. E Tia no brava Nordeste, mesmo. em geral, as pessoas consomem muito, tudo. Tanto na linha de sal quanto de doce. As pessoas comem bem mesmo lá. Então, isso para eles é um desaforo faltar comida. Em qualquer parte, ou de doce ou de sal. Entendeu? E uma questão, eu vejo que às vezes as noivas, que são casamentos menores, que a gente fala 60 pessoas, 70 pessoas, elas encontram uma certa dificuldade. Por quê? Querem ter aquela mesa linda de princesa, grande, só que quando vai colocar a estimativa de doce por convidado, não compõe nem metade da mesa. Aí às vezes ela fica frustrada porque ela tem que diminuir a parte da decoração que ela tinha pensado, ou ela tem que investir muito mais além para compor a mesa para que fique do jeito que ela precisa. Eu gosto de mesa cheia, mas às vezes dá tipo 600 doces. E 600 doces é para compor uma mesa de 2 metros. Sim. Aí ela vê aquela foto com mesa de 6 metros, 5 metros e... Tem que perguntar pro decorador. Tem, Essa noiva aqui, com esse mobiliário, que eu gostei da foto, porque esse doce tinha, porque ela quer a mesa cheia, mas ela quer colocar 500 doces. Então eu falo sempre, gente, o doce, ele é uma das partes mais baratas do casamento, né? No lançamento, quando você coloca fotografia, buffet. E é tão esperado quanto os noivos. E aí eu falo, você vai chegar da igreja ou da cerimônia e você vai chegar e vai ficar frustrada que sua mesa tá vazia, que as fotos não vão ficar legais. É um centro também de fotografia e filmagem hoje na festa. Com certeza. Entendeu? Outra coisa também é a questão do bolo, né? O bolo sobra muito, o pessoal fala, sobra muito. Eu falo, gente, vai lá na página de depoimentos do nosso Instagram, olha minhas noivas falando que não sobrou nem um pedacinho. Por quê? Depende do protocolo. Eu falo muito, entre em contato com o seu cerimonial, o seu cerimonialista e veja o protocolo. Esse bolo vai ser servido que horas? Lá para as tantas, quando todo mundo já está bebendo, quando as pessoas que são idosas, que não bebem, têm filhos pequenos que foram embora, aí esse bolo vai sobrar. Mas se você colocar esse bolo ou num carrinho com a louça disponível no salão o tempo inteiro, ou servir logo após jantar, esse bolo não sobra. A tendência é que ele não sobra. Tá? Então, assim, eu tenho já comprovações de noivas que têm feito essa questão do carrinho, então, Teve um buffet também que ele serviu com calda de chocolate. O bolo não deu nem pro cheiro na quente festa. ainda. Nossa. Aí a Ana falou assim, vocês falaram que ia dar a quantidade de bolo. Eu falei assim, não, mas servindo desse jeito, com bolo de sorvete e calda de chocolate, realmente não ia dar não. Bola de sorvete, então. Todo mundo ia querer. Então, assim, realmente depende muito da forma que vai ser servido, o horário que vai ser servido, né? Para a questão de sobrar ou até mesmo faltar. Queria dar uma olhada no menu de vocês. Eu vou pedir pro Leandro pegar pra gente. Deixa eu ver, Leandro. Obrigada, Leandro. Deixa eu ver. Olha, ficou lindo, hein? Inspirado em alma de casamento. Olha. Né? Como eu te falei, o contexto todo inspirado no romantismo. O casamento da festa hoje, né? Mobiliário, cadeira e o cardápio.
a história de vocês. Sim, todo ilustrado, porque para ser inspirado num álbum de casamento tem que ter fotos. Maravilhoso, ficou perfeito, E aqui amei. você traz a experiência toda. A pessoa pode chegar aqui, ela pode almoçar ou jantar, ter entrada, prato principal, sobremesa e o cafezinho. Vinho também, espumante, a gente tá com café de vinho. E a gente colocou uma identidade nossa também, que a gente gosta de saber, por exemplo, eu pedi o prato tal, mas às vezes vem a descrição e você fala, mas será que como é que é montado? Eu sou muito do visual e a Ariane também. Comer Eu falei com os assim, olhos. eu sou a favor de colocar a foto de todos os pratos. Ficou todos muito os bom, itens, gente, para ficou as pessoas lindo. terem noção do que é. Faz mesmo. Ficou perfeito. E vocês trabalham com algum projeto aqui na Doce Maison, paralelo à Doce Maison, não? A Obrigada. gente tem hoje um projeto que a gente apoia, que é o Projeto Sementinha, que é de uma comunidade lá no São Sebastião, onde a gente faz a festa de aniversário uma vez por mês das crianças, né? São 70 crianças. E aí o doce e o bolo tá lá presente. E alguns projetos que a gente apoia esporadicamente, como casamentos solidários, alguns 15 anos também solidários. Porque a gente tem que levar essa experiência para quem jamais poderia, talvez, Sim. deixar isso, né? A gente tem que ser ferramenta também do bem. Com certeza. Vocês trabalham com produto para pessoas que têm alguma intolerância, alergia? Sim, Tanto no temos- bistrô quanto para casamento? Alergia, a gente não aconselha. Porque quando se fala alérgico, não pode ter nem contaminação cruzada. Tem Sim. que ser uma cozinha isolada. Mas intolerante, sim. A gente tem trufas das veganas, que não tem leite, Uhum. né? Bolo diet também e bolo sem leite. Tanto no Agora- bistrô quanto para casamento, É. para eventos. A maioria dos nossos doces já não tem glúten, né? Uhum. A gente não usa emulsificante, nem farinha, nada que engrosse o doce. Os chocolates que a gente usa também não tem glúten, mas pode haver contaminação cruzada. Sim, aí para alérgicos não é Porque aconselhável. hoje, para você falar que não contém contaminação, todos os utensílios, até a colher, tem que ser separada, forno, tudo. Então teria que montar uma nova produção para isso, para a gente entrar no médico e falar assim, não contém glúten, não contém lactose, Sem conter traços. Sim. mas E o contém alérgico? traços, É. por causa que é manipulado dentro do mesmo ambiente, né? Sim, verdade. Então tá, eu vou para a pergunta surpresa, então. Primeiro eu vou pedir para vocês. Primeiro eu queria pedir para vocês, se vocês tivessem uma única oportunidade de conversar com uma noiva e nessa conversa dar só um conselho para ela, qual seria o melhor conselho de uma pessoa que toma conta dessa parte de doce, de bolo? Qual seria esse conselho que vocês dariam para ela? Eu falaria pra ela, faça algo que você gostaria de comer, que você esperaria se você fosse um casamento. Por mais simples que seja um doce, seja um cajuzinho, um beijinho, mas faça algo gostoso, que ele não fique mordido em cima da mesa. Porque um doce ele pode ser bonito, mas se ele não for gostoso, é o seu investimento, o seu tempo que está indo por água abaixo. E você, Alessandra? Eu pegaria um pouco aí da questão da parte de infância, porque sempre na infância tem algum doce que te lembra, um pudim, alguma coisa assim. Eu traria isso para dentro do casamento também para continuar uma história. É aquela questão, infância, adolescência, mulher, casei. Tem coisas que a gente não vai Continuar mudar aquela nunca. história. Muito Eu bacana. gosto muito de carne, eu gosto muito disso, eu gosto muito daquilo. E você tem que levar isso também para dentro do seu casamento. Não é porque você casou que você vai mudar literalmente a sua vida inteira. Lógico, você vai ter um companheiro do lado e vai ser uma fase longa de adaptação, né? Eu não sou casada, mas a Ariane é. Mas eu sei que é um período difícil. Que seja doce, né? Que seja Não doce. só a festa. Eu brinco muito com os meus, gente, quando a gente fecha contrato, que não seja doce só a festa. Sim. Né? E a gente tinha um lema que a gente trouxe inclusive pro bistrô, que seja doce o dia, o falar, o sorrir e o agir. Pro casamento dar certo. É isso aí mesmo. Bom, eu tenho um grupo de noivas, né? As minhas clientes que vão casar ainda. E nesse grupo eu coloquei lá, eu fiz a mesma pergunta para elas, mas do outro lado. Se você tivesse uma única oportunidade de conversar com as meninas, Ariane e Alessandra, qual seria a pergunta que vocês fariam? E só pode uma. E aí elas fizeram várias, mas eu elegi uma, eu como equipe elegemos uma. Eu vou ler para vocês. Qual doce tem mais saída e que é menos enjoativo?
bombom de Foi morango. simples, foi fácil. Bom, Essa pergunta foi muito fácil. bombom de morango, gente. É patrimônio cultural de Brasília. É o de morango, E né? ele não é só o mais procurado para encomenda, não. É consumo de balcão também é o mais procurado. Até mais do que brigadeiros, que normalmente por falar, brigadeiro sempre sai. Sai, mas aqui na loja tem muita gente que liga. Ainda tem bombom de morango? A gente fala, tem quantas unidades? A gente fala, pode separar todos, eu tô buscando aí daqui a pouquinho. E olha, gente, vou fazer uma propaganda aqui. A nossa bombom de morango, tem muita gente lá na página de depoimentos falando sobre ele. Ele é feito com chocolate nobre, tá? Um creme maravilhoso, sem glúten e com morango, que é um morango especial que a gente usa, tá? E o bolo? Qual o bolo de vocês que tem mais saída? Torta Ariana. E é o seu nome? É. Você que deu o nome. Deu o nome. Que foi do comecinho lá, sim. do casal que eu falei que pediu. Aham. Era um casal que ia casar em Araxá e ficou. Qual que é o segredo? Pode contar, não? Segredo, vem provar. Vem provar se vocês vão entender o segredo. É ótimo. Aproveitar, né, que a gente tá falando dos doces, do bolo, eu vou pegar um doce aqui Qual que é o seu preferido? de morango. Ai, meu Deus. Tem aqui, ó. Desse lado. É esse de morango e tem um outro aqui que eu vou pegar também, que eu gosto muito dele. Qual é? Eu não sei o nome dele, gente. Uma vergonha, se você não sabe o nome do doce. Eu vou pegar aqui e vocês vão falar o nome. Esse aqui. O casadinho crocante. Eu Sai amo bastante ele. também. Olha, Eu mas amo tem também bem brigadeiro. Aquele casadinho também que é... Brigadeiro branco e preto. Isso, também amo eles. Mas assim, dos finos, esses dois aqui pra mim são imbatíveis. O casadinho crocante daqui é o brigadeiro branco e preto, né? Um casadinho mesmo. Mas tem lugares que usam outras receitas. Aham. Mas assim, gente, ele é maravilhoso. Eu também. Vai com a mão mesmo. Vamos ver aí. Vamos lá, dar o veredito. E, gente, eu acho o morango tão bonito. Tem hora que eu mordo, eu fico querendo ver o morango. Maravilhoso, gente. Perfeito. O ideal mesmo é o ar-condicionado ligado, sabe? Uma dúvida. Outra, né? Como conseguir morango o ano inteiro para uma cidade que 100% ou 99% dos casamentos tem esse bombom? Então, logo no início da loja, a gente tinha essa dificuldade muito grande. Porque mesmo a gente indo nos polos que a gente costuma pegar frutas que vêm de outros estados, faltava. Mas agora o Ceasa de Brasília, ele deu uma boa adaptada de uns 2, 3 anos para cá. Então eles estão investindo em outras produções fora do estado. Então hoje a gente tem um pouco dessa facilidade de encontrar morango a época toda, porque às vezes a época que tá chuvosa aqui, em Belo Horizonte, Porto Alegre não tá. Então vem morango de lá. Porque frutas porosas não dão certo com chuva. Né? Então aqui muita coisa, apesar que mesmo na época de morango daqui, a gente não costuma trabalhar com os morangos daqui. Brasília. Infelizmente, porque o morango de Brasília, ele é outra espécie de morango. Entendeu? Não é uma espécie ideal para bombom. Apesar de ter o festival de morango, tudo, a gente não utiliza muito. Olha Só só, em últimos curioso. casos. É porque é uma espécie que ela amolece muito fácil, ela já é fofa quando você morde. E o morango, quando ele entra em contato com algum outro ingrediente, igual por exemplo, brigadeiro branco, chocolate, ele já tem uma tendência a soltar mais essa água, que é a acidez dele. É uma pena, né? Fornecedores, produtores de Brasília, vamos investir no outro morango, aquele durinho que a gente gosta. As doceiras aqui vão amar. Verdade, gente. Porque deve dar um trabalhão e É tanto, muito né? mais caro, tá? Ele chega a ser até 3 vezes mais caro do que o morango da região. Mas vale a pena, vale a qualidade. E eu falo para as minhas noivas quando elas vêm em degustação, pega só um pedaço de cada, não se arrisque a comer um inteiro, porque você não consegue chegar no A final. metade da metade que a gente indica. É, Você só um... fica um pouco enjoada, porque Sim. ninguém consegue comer a mesma quantidade de doce igual come uma quantidade de salgado, né? Porque você vai no rodízio de sushi, no rodízio de pizza, você consegue comer bem O além. ideal é começar pelo Doce doce. você já não consegue. Pelo A bolo? degustação. Porque se você começar pelo doce,
No final você, ai, não consigo mais o bolo. Então o bolo, a gente coloca um pedacinho pequenininho e a pessoa fala assim, às vezes, olha, nossa, pequeno, né? O bolo. Só que ela não tem noção que espera por ela. Vocês começam aqui a degustação pelo bolo? Pelo Já bolo. indica começar pelo bolo. A não ser que a pessoa não queira, né? Porque, gente, o doce veio pra mesa da degustação, ele é seu. Uhum. Pega com a mão, parte com a faquinha, como você estiver mais confortável, porque é um momento também para você apreciar, né? Ou caso a pessoa Preparado. também tenha interesse só em doces, meu bolo é de outro local, aí a gente já indica começar pelos doces, que não vai valer a pena, né? Já que ela já tá com o bolo fechado em outro local. Bom, agradecer vocês por receber a gente tão bem. Obrigada pelo convite, pela visita. Eu amei, mas agora a gente vai ter que parar de filmar pra comer. É, em um momento a gente fala pra Verdade. gente também. No meio acelerado, a gente falar uma coisa assim, a gente tá imersa. É um prazer. Obrigada mesmo, gente. Foi super Eu que gostoso, agradeço, foi gente. super agradável. Pode deixar. Seja gente. sempre bem-vindo aqui, abrimos todos os dias, então não tem desculpa falar, mas eu trabalho todo dia. Verdade. A gente Domingo, fica- né? A gente pega uma folga e vem sim. Um segredo, Muito viu? Aqui virou um polo de encontros de profissionais do segmento. Ah, é? Que bacana. Muito engraçado. Quase todo dia vem alguém. Sabe? Tá legal, né? Muito bom saber, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Agora a gente vai Vamos comer. visitar. Comer, ó. E não é só a gente, não. Acho que o câmera também vai querer vir comer um pouquinho. Tem, viu? Só 30 pra você. Tchau, gente. Tchau, obrigada.